Durante muito tempo, a resposta para qualquer grande crise no mundo era uma só: o que os Estados Unidos vão fazer? Mas hoje a pergunta está mudando para: será que os Estados Unidos ainda mandam no mundo? Este vídeo é sobre essa virada, sobre como que uma ex-colônia virou império e como construiu seu poder militar, econômico, cultural e tecnológico, e por que esse poder, que parecia eterno, começou a mostrar rachaduras. Sou João Saraiva, especialista em política internacional, e nesse vídeo a gente vai para além do senso comum sobre a ascensão, o domínio e sobre a crise do poder e influência dos Estados Unidos sobre o mundo. Como disse Fareed Zakaria, autor de O Mundo Pós-Americano, o problema não é a queda dos Estados Unidos, mas a ascensão dos outros. Seja bem-vindo a mais uma verdadeira aula sobre como o poder, a influência e a geopolítica moldam a sociedade em que vivemos. Para entender como os Estados Unidos chegaram ao topo da hierarquia global, a gente precisa voltar lá no início, na formação das 13 colônias e ao imaginário que formou essa nação. Ao contrário das colônias espanholas ou portuguesas, onde a lógica era escravista, os colonos britânicos da América do Norte chegam com o objetivo de fixação, construção comunitária e, sobretudo, de liberdade religiosa e autonomia política. Não era só terra, era a terra prometida. E essa diferença de origem moldou o DNA político dos Estados Unidos. O ethos protestante, associado a uma mentalidade calvinista, trouxe uma mentalidade de missão. Havia algo quase que divino da existência do povo enquanto nação. O território americano se tornou o palco de uma nova experiência histórica, o Novo Mundo, não apenas geográfico, mas civilizacional. No Brasil, a gente é acostumado com uma síndrome de vira-lata e de achar que nosso país não tem forças, que é quebrado moralmente, politicamente e economicamente. E nisso reside uma das maiores diferenças entre a visão de estadunidenses sobre os Estados Unidos e a visão dos brasileiros sobre o Brasil. Eles se consideram predestinados a vencer. É nesse contexto do fim da colonização estadunidense que já no século XIX surgem duas ideias fundamentais para compreender a lógica de poder americano: a doutrina Monroe e o Destino Manifesto. Doutrina Monroe, formulada em 1823 durante o governo do presidente James Monroe, estabelecia que as Américas seriam uma esfera de influência exclusiva dos Estados Unidos. Em termos simples, a Europa não se meta aqui. A ideia era barrar qualquer tentativa de recolonização no continente, marcando o primeiro passo concreto dos Estados Unidos como potência. O lema que ficou foi a América para os americanos, mas o subtexto significa a América sob a liderança dos Estados Unidos. Pouco depois surge a noção de Destino Manifesto, uma expressão cunhada pelo jornalista John Sullivan em 1845. Segundo essa visão, os Estados Unidos tinham uma missão divina, quase profética, de expandir-se de costa a costa, do Atlântico ao Pacífico, levando consigo valores de liberdade, democracia e civilização. Essa ideia justificou guerras contra o México, a anexação de territórios indígenas e consolidou a visão de que os Estados Unidos eram um povo escolhido da modernidade. Como observa o historiador Howard Zinn, essa mentalidade expansionista não era apenas um discurso político. Essa mentalidade era uma ideologia estruturante do Estado. A ideologia do Destino Manifesto transformou o imperialismo em missão moral. Essas ideias moldaram a política externa americana desde muito cedo. E mais, criaram um tipo de excepcionalismo, a crença de que os Estados Unidos não eram apenas uma nação. Os Estados Unidos é a nação que guiaria os rumos do mundo. Isso é o que o cientista político Michael Hunt chamou de ideologia da missão, que é a base simbólica para justificar intervenções, guerras e lideranças estadunidenses. Enquanto de um lado a Europa se recuperava de guerras imperiais e conflitos coloniais, os Estados Unidos cresciam. Cresciam com uma lógica interna de expansão, mas com os olhos voltados para o resto do mundo. A colonização virou a revolução virou república e a república rapidamente se viu como o farol de um mundo livre. Este é o ponto de partida da ascensão americana. Um país jovem, mas que desde cedo se via como predestinado a liderar. A política era território e o território era destino. Foi assim que nasceu a lógica de expansão americana, com discurso moral, mas prática imperialista. No próximo bloco, você vai ver como os Estados Unidos colocaram isso em prática por todo o hemisfério e começaram a moldar o mundo ao seu redor. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve nesse canal, curte o vídeo e segue com a gente para o próximo bloco.
A independência dos Estados Unidos não significou somente a ruptura com a coroa britânica. A independência dos Estados Unidos significou o nascimento de um novo projeto de poder. Desde o início do século XIX, a liderança política norte-americana alimentava a convicção de que os Estados Unidos tinham uma missão civilizatória. Não se tratava mais sobre conquistar territórios, se tratava muito mais sobre justificar uma conquista com uma moral própria. Essa lógica está diretamente ligada ao conceito de destino manifesto que eu expliquei logo antes. O autor John Sullivan escreveu no Democratic Review que era nosso destino manifesto entender o continente alocado pela providência para o livre desenvolvimento de nossos milhões que se multiplicam ano após ano. Essa ideia reforçava a crença de que os Estados Unidos eram escolhidos por Deus para levar liberdade e progresso para o restante do continente. Essa visão que legitimou invasões, remoções de povos indígenas e a apropriação de vastas regiões dos territórios mexicanos. Paralelamente, já em 1823, o presidente James Monroe apresentava ao Congresso dos Estados Unidos aquilo que se tornaria um dos pilares geopolíticos mais duradouros da política externa americana, a doutrina Monroe. Ela afirmava que qualquer intervenção europeia nas Américas seria visto como um ato hostil aos Estados Unidos. As Américas pertencem aos americanos, dizia a doutrina Monroe, sintetizando o princípio da soberania hemisférica e a rejeição de qualquer tipo de influência externa no continente americano a partir do século XIX. Embora apresentada como uma doutrina defensiva, a doutrina Monroe serviu muito mais como base para a expansão imperialista dos Estados Unidos, inclusive no Caribe e por toda a América Latina. Essa ideia de América para os americanos nunca foi de fato sobre libertar países latino-americanos das potências coloniais europeias, mas sobre impedir que esses países escapassem da esfera de influência de Washington. Ao longo do século XIX, os Estados Unidos compraram, anexaram ou tomaram territórios que hoje fazem parte do núcleo estratégico. A Louisiana, comprada da França em 1803, o Texas, que foi anexado em 1845, a Califórnia e o Novo México, tomados do México em 1848, após a Guerra Mexicano-Americana, além da compra do Alasca da Rússia, lá em 1867. Essa expansão, além de territorial, foi simbólica, foi geopolítica. Os Estados Unidos estavam construindo a base da sua futura hegemonia continental, mapeando suas fronteiras com base nos recursos naturais disponíveis, nas rotas de comércio na região e no domínio militar estratégico, especialmente sobre portos, sobre rios e sobre passagens logísticas. O historiador Howard Zinn escreveu que a expansão dos Estados Unidos para o oeste foi simultaneamente uma guerra de conquista e uma guerra de apagamento. Um apagamento cultural, um apagamento étnico, um apagamento histórico. O que se chamava de destino do manifesto era, na verdade, poder justificado por ideologia. Essa estrutura ideológica permitiu aos Estados Unidos justificar com uma roupagem moral tanto a conquista interna quanto as futuras intervenções externas. A construção dessa visão do mundo consolidou os Estados Unidos como potência continental, mas com a ambição de poder global. A supremacia no continente americano era vista como etapa inicial de algo muito maior. A inserção dos Estados Unidos como ator determinante nas grandes disputas internacionais. O poder americano ganhou músculos à base de pólvora, dólares e muita propaganda. E é nesse ritmo que os Estados Unidos adentram ao século XX como potência em ascensão. É no próximo bloco que a gente vai entrar de vez no cenário da Primeira e Segunda Guerra Mundial e na construção de fato de um mundo sob a hegemonia dos Estados Unidos. Curte, comenta, compartilha e segue comigo para este próximo bloco. No fim do século XIX, os Estados Unidos já tinham consolidado o seu domínio territorial da costa atlântica à costa pacífica, mas uma nova etapa ainda estava por vir, a projeção internacional. E ela começou com a Guerra Hispano-Americana de 1898. O conflito, oficialmente travado em nome da liberdade de Cuba frente ao domínio espanhol, serviu, na verdade, como uma plataforma para a entrada dos Estados Unidos no clube das potências imperiais globais. A vitória rápida sobre a Espanha garantiu aos Estados Unidos o controle de territórios estratégicos como Porto Rico e como as Filipinas. Muito mais do que isso, essa guerra simbolizou a mudança definitiva de uma potência continental para uma potência ultramarina.
Foi nesse momento que os Estados Unidos passaram a manter tropas, a manter bases e administrações em territórios longínquos, combinando tanto interesses comerciais com interesses militares e simbólicos em nome da civilização e do progresso. O presidente Theodore Roosevelt, em seu discurso de 1901, lá no Congresso, afirmou falar suavemente e carregar um grande porrete. A expressão que ficou conhecida como a doutrina do Big Stick, ou grande porrete em português, e passou a guiar a política dos Estados Unidos, especialmente no Caribe e América Central. Para Roosevelt, os Estados Unidos tinham o dever moral de intervir onde houvesse desordem ou ameaça aos seus interesses, mesmo que isso significasse atropelar a soberania de quaisquer outros países. É nesse espírito que os Estados Unidos intervêm diretamente no Panamá no ano de 1903, promovendo sua separação da Colômbia e garantindo um controle estratégico, o controle da zona do Canal do Panamá, fundamental para rotas comerciais e militares entre os oceanos Atlântico e o Oceano Pacífico. Esse período também consolida a ideia do poder naval como instrumento de dominação. O estrategista Alfred Mahan, em sua obra The Influence of Sea Power Upon History, defendeu que nenhuma nação pode alcançar grandeza sem controlar os mares. Suas ideias influenciaram decisivamente a política externa estadunidense, reforçando o investimento na marinha de guerra e em bases navais em regiões estratégicas por todo o globo. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos inicialmente se mantêm neutros, mas a partir de 1917 decidem entrar no conflito. Não apenas por ataques a seus navios comerciais, mas porque interesses econômicos e interesses geopolíticos estadunidenses estavam em jogo. Ao final da guerra, em 1918, os Estados Unidos emergem como grande credor internacional, com a forte presença na reconstrução da Europa e demonstram ao mundo seu poder industrial e seu poder financeiro. Mas há uma tensão interna. Os Estados Unidos optam, após o conflito, por não aderir à Liga das Nações, uma decisão que revela um paradoxo da política externa norte-americana. Mesmo com aquela capacidade de liderança global, há momentos em que o país recua, movimentado por sentimentos isolacionistas. O professor Barry Buzan, em The United States and the Great Powers, escreveu que o século XX começou com os Estados Unidos em posição de vantagem, não apenas econômica, mas de legitimidade narrativa. Eles eram vistos como a nação que venceu a guerra, que defendeu os valores da liberdade e que não impôs o império formal, o que conferiu aos Estados Unidos uma aura quase que de liderança mundial. Essa fase representa a transição de uma república ambiciosa para uma potência, com vocação imperial clara. As intervenções do Caribe, a doutrina Monroe, reinterpretada como justificação para a hegemonia no hemisfério, o poder naval crescente e a atuação seletiva no cenário global, demonstram que os Estados Unidos estavam prontos para disputar, nos termos do século XX, a centralidade do sistema internacional. Mais do que vencer guerras, os Estados Unidos venceram o direito de definir que eram os mocinhos e que eram os vilões. No próximo bloco, vamos explorar os bastidores da hegemonia americana e como o poder se sustenta mesmo em tempos de crise. Inscreve no canal, ativa as notificações, hype o vídeo e vem comigo entender as origens do poder dos Estados Unidos. O que acontece quando uma potência emerge como vencedora militar, econômica e moral do maior conflito da história? Neste bloco, a gente vai entender por que a Segunda Guerra Mundial teve um significado maior do que a vitória sobre o nazismo, mas sim o nascimento oficial de um mundo liderado pelos Estados Unidos da América. E isso muda tudo. A Segunda Guerra Mundial reconfigurou o sistema internacional e pavimentou a entrada para que os Estados Unidos assumissem de maneira definitiva o posto de maior potência global. Quando o conflito estoura em 1939, os Estados Unidos ainda carregavam marcas do isolacionismo. A memória das perdas da Primeira Guerra, os efeitos da Grande Depressão de 1929 e a resistência popular a se envolver em uma nova guerra europeia fizeram com que os Estados Unidos mantivessem distância do fronte da guerra, ao menos no início dela. Essa distância, porém, era relativa. Os Estados Unidos forneceram apoio estratégico à Grã-Bretanha e aos aliados por meio do programa Lend-Lease Act, aprovado em 1941, que permitiu o envio de suprimentos, armamentos e recursos financeiros.
A guerra, mesmo antes da entrada formal dos Estados Unidos, já era para o país um motor de recuperação econômica. Essa neutralidade dos Estados Unidos termina de forma abrupta em 7 de dezembro de 1941, com o ataque japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí. O episódio marca a entrada oficial dos Estados Unidos na guerra. Uma guerra agora não apenas contra o Japão, mas uma guerra contra o eixo como um todo, incluindo a Alemanha nazista e a Itália fascista. A partir daí, os Estados Unidos passam a liderar o esforço de guerra em escala global, com frentes lá no Pacífico, com frentes na Europa. Sua capacidade produtiva, chamada por muitos de arsenal da democracia, foi determinante. Em 1944, por exemplo, os Estados Unidos produziam mais armamentos do que todas as potências do eixo juntas. Segundo o historiador Paul Kennedy, em The Rise and Fall of the Great Powers, a vitória dos aliados foi garantida, em grande parte, pela superioridade econômica dos Estados Unidos, que foram capazes de transformar sua indústria civil em uma máquina de guerra em tempo recorde. Ao final da guerra, os números falavam por si só. Os Estados Unidos tinham 2 bombas nucleares. Nenhuma batalha travada em seu território continental e mais de 50% da produção industrial global sob seu domínio. A Europa estava arrasada, a União Soviética exausta, o Japão devastado e apenas os Estados Unidos estavam de pé com força militar, com capitão financeiro e com liderança institucional e uma narrativa de salvadores do mundo livre. Essa condição permitiu que os Estados Unidos liderassem a criação de novas instituições internacionais, o FMI, o Banco Mundial, o GATT, que mais tarde se tornaria a OMC, e a própria Organização das Nações Unidas, cuja sede, simbolicamente, foi estabelecida em Nova York. O plano de reconstrução da Europa, o Plano Marshall, em 1948, também é um marco da liderança americana. Com cerca de 13 bilhões de dólares em ajuda, os Estados Unidos ajudaram a reerguer economias devastadas, como a da França, como a da Alemanha Ocidental e da Itália, e também impediram o avanço do comunismo em países que estavam vulneráveis política e economicamente. Nesse momento, o mundo já estava dividido. O sistema internacional era bipolar, com os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro. Começava a Guerra Fria e os Estados Unidos entravam com clara vantagem. Como resume o cientista político John Eckenberry em After Victory, o poder americano foi legitimado não só pela sua força, mas pela construção de uma nova ordem, a ordem liberal internacional, baseada em regras, em instituições e em alianças. A Segunda Guerra consolidou não apenas o poderio econômico e militar dos Estados Unidos, mas a ideia de que o país era o guardião dessa ordem liberal internacional. A partir de então, os Estados Unidos passariam a atuar como árbitro, como investidor, como polícia e, acima de tudo, como um modelo de mundo. Mas a hegemonia, como veremos no próximo bloco, não é condição permanente. A hegemonia exige manutenção, exige adaptação e muitas vezes impõe altos custos. O mundo pós-1945 é o mundo moldado por Washington, mas também é um mundo que começa a resistir a essa liderança. Se a Guerra Fria não teve batalhas diretas entre Estados Unidos e União Soviética, por que a Guerra Fria moldou o planeta por quase meio século? Neste bloco, a gente vai mergulhar na era dos muros, na era da espionagem, dos golpes de estados e da corrida armamentista. Prepare-se para entender como os Estados Unidos usaram a narrativa, o medo e a influência como uma ferramenta de poder global. Com o fim da Segunda Guerra, a Europa se reduziu a escombros e 2 polos ergueram para mudar o mundo pós-guerra: Estados Unidos e União Soviética. De um lado, o capitalismo liberal, liderado por Washington. Do outro lado, o socialismo real, sob o comando de Moscou. Começava a Guerra Fria, uma guerra sem campo de batalha única, mas com disputas em praticamente todos os cantos do planeta. Diferente dos grandes conflitos do século anterior, Guerra Fria foi muito mais marcada por um equilíbrio nuclear tênue. Os Estados Unidos e a União Soviética tinham capacidade mútua de destruição total, o que fez do conflito direto uma impossibilidade pragmática. No lugar disso, vieram as guerras por procuração, as intervenções cirúrgicas, os golpes militares e os investimentos em influência cultural, influência econômica e influência simbólica. Entre as principais intervenções dos Estados Unidos, podemos destacar a Guerra da Coreia, de 50 a 53,
Guerra do Vietnã, em 55 até 75, a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, o apoio a golpes militares da América Latina, como o do Chile, em 73, e o financiamento de milícias e governos aliados ao Ocidente, em contextos como o Afeganistão. Pode subir mais um pouco. Afeganistão por fora. Falta muito. E o financiamento de milícias e governos alinhados ao Ocidente, em contextos como o Afeganistão, o Congo e El Salvador. No Brasil, os efeitos dessa política de contenção ao comunismo foram profundos. No lugar disso, vieram as guerras por procuração, as intervenções cirúrgicas, os golpes militares e os investimentos em influência cultural, econômica e simbólica. Entre as principais intervenções dos Estados Unidos, podemos destacar a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a crise dos mísseis em Cuba. Além disso, o apoio a golpes militares na América Latina, como no Chile em 1973, e o financiamento de milícias e governos alinhados ao Ocidente em contextos como Afeganistão, o Congo e El Salvador. No Brasil, os efeitos dessa política de contenção ao comunismo foram profundos. Em 1964, o governo de Lyndon Johnson não apenas apoiou, mas articulou previamente o golpe militar contra João Goulart. Como aponta o historiador Muniz Bandeira, em presença dos Estados Unidos no Brasil, havia uma convicção dentro da Casa Branca de que a América Latina não poderia se tornar um novo flanco do socialismo e o Brasil era visto como peça-chave. Mas os Estados Unidos não atuaram apenas pelo uso da força. Foi nesse período que o país refinou o uso do soft power, conceito formulado pelo cientista político Joseph Nye em Bound to Lead. Segundo ele, soft power é a habilidade de conseguir o que se quer por meio da atração e da persuasão, e não da coerção ou da compra. Hollywood, a cultura pop, o estilo de vida americano, o inglês como idioma global, as universidades de prestígio e os produtos de consumo de massa se tornaram instrumentos tão eficazes quanto exércitos ou quanto tratados comerciais. A televisão e o cinema venderam ao mundo o sonho americano, o American Dream, enquanto empresas como Coca-Cola, como IBM, como McDonald's e Nike consolidavam uma estética de modernidade profundamente associada aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o dólar consolidou-se como uma moeda de referência global, amparada pelo Acordo de Bretton Woods, que mesmo rompido lá na década de 70, deixou os Estados Unidos com um privilégio monetário único. Mas nem tudo eram vitórias. O fracasso dos Estados Unidos no Vietnã abalou a imagem de invencibilidade americana. Escândalos como o caso Watergate, a crise dos reféns no Irã e os altos custos das intervenções militares colocaram em xeque a moral estadunidense. Ainda assim, os Estados Unidos mantiveram a dianteira na corrida tecnológica, investiram pesadamente na guerra midiática e impulsionaram a globalização em moldes neoliberais. Com a eleição de Ronald Reagan, em 1980, os Estados Unidos entram numa nova ofensiva contra a União Soviética. Agora, baseada em aumento de gastos militares, em pressão econômica e numa retórica muito mais agressiva. Enquanto isso, a União Soviética enfrentava estagnação econômica, perda de legitimidade e conflitos internos. A queda do Muro de Berlim em 89 e a dissolução formal da União Soviética em 91 encerraram o capítulo da bipolaridade mundial. Os Estados Unidos emergiam como a única superpotência global. O cientista político Francis Fukuyama, nesse contexto, declarou o fim da história, argumentando em The End of History and the Last Man que a democracia liberal havia triunfado como modelo universal. Mas como nós veremos no próximo bloco, o fim da Guerra Fria não trouxe uma paz duradoura e muito pelo contrário. Os Estados Unidos passaram a enfrentar o desafio de manter sua hegemonia diante de um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais desigual e cada vez mais conectado. Na Guerra Fria, os Estados Unidos transformaram a bipolaridade mundial em vantagem, ocupando mentes, ocupando territórios e narrativas. Mas esse domínio tinha prazo de validade. No próximo bloco, a gente entra na era unipolar, o momento em que os Estados Unidos governaram praticamente sozinhos o mundo todo. Caiu o Muro de Berlim, a União Soviética colapsou e o mundo parecia ter um novo dono, os Estados Unidos. Mas será que hegemonia significa estabilidade?
Neste bloco, você vai ver como que essa era unipolar pós-Guerra Fria foi marcada por vitórias aparentes e rachaduras profundas. Com a dissolução da União Soviética em 1991, os Estados Unidos deixaram de ter um contraponto direto no sistema internacional. O mundo entrou em uma fase que o especialista Charles Krauthammer chamou de momento unipolar, uma configuração de mundo em que os Estados Unidos acumulavam supremacia militar, influência política, domínio cultural e liderança econômica. Tudo ao mesmo tempo. A década de 1990 foi um período de otimismo estratégico para Washington. A globalização avançava sobre regras majoritariamente formuladas por instituições controladas ou fortemente influenciadas pelos Estados Unidos, como o FMI, como o Banco Mundial, como a OMC. A internet crescia e se tornava um novo campo de poder, com empresas americanas à frente de tudo isso. A ideia de uma nova ordem mundial, nas palavras de George W. Bush, parecia confirmar que os Estados Unidos não apenas haviam vencido a Guerra Fria, mas estavam moldando o mundo, a sua imagem e a sua semelhança. Militarmente, os Estados Unidos seguiam intervindo em zonas de conflito com amplo respaldo internacional, como na Guerra do Golfo, entre 90 e 91, que expulsou Saddam Hussein do Kuwait, e nas intervenções dos Balcãs, e em especial na Bósnia e Kosovo. O exército americano era visto como o garantidor da paz mundial, os Estados Unidos como guardiões dos direitos humanos e da democracia. Pelo menos, essa era a narrativa. Mas essa supremacia começou a ser tensionada logo no início do novo milênio. Os ataques de 11 de setembro de 2001 foram um divisor de águas. Pela primeira vez em décadas, o território continental americano foi alvo direto de um ataque em larga escala. O governo Bush respondeu com a chamada Guerra ao Terror, iniciando intervenções prolongadas no Afeganistão e no Iraque, com base na acusação nunca comprovada de que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. Essas guerras, longe de consolidar a imagem de liderança americana, desgastaram a reputação internacional dos Estados Unidos. A intervenção no Iraque, em especial, foi criticada por violar o direito internacional, por minar o sistema da ONU e acirrar instabilidades regionais. Michael Ignatieff chegou a refletir sobre o dilema moral das democracias liberais, que, em nome da segurança, agem de forma imperial. Além disso, o custo humano e econômico dessas guerras foi enorme, milhares de vidas, trilhões de dólares e um trauma geopolítico que ainda reverbera na sociedade estadunidense. Como pontua John Mearsheimer em The Great Disillusion, os Estados Unidos se iludiram com a ideia de um liberalismo ofensivo, acreditando que poderiam exportar valores democráticos à força e moldar o mundo totalmente à sua imagem. Enquanto isso, outras potências começavam a crescer. A China dava passos firmes rumo a um protagonismo global, investindo em infraestrutura, investindo em diplomacia econômica e numa expansão comercial. A Rússia, sob Vladimir Putin, recuperava parte do seu poder militar e voltava a afirmar seus interesses estratégicos, como na Guerra da Geórgia e, posteriormente, na Ucrânia. O cenário econômico também começou a mudar. A crise financeira de 2008, originada no sistema bancário dos Estados Unidos, revelou fragilidades profundas de um modelo de economia neoliberal. Países do sul global passaram a questionar a ordem liberal liderada pelos Estados Unidos. Emergiram críticas ao dólar como moeda internacional, aos padrões de endividamento impostos pelas instituições financeiras multilaterais e ao papel das grandes corporações dos Estados Unidos e no aprofundamento das desigualdades. Enquanto isso, regiões inteiras do mundo experimentavam um novo tipo de cansaço. O cansaço com a promessa americana, com a retórica dos direitos humanos sendo usada seletivamente, com a presença militar sendo vista como ocupação e não como proteção, e com as intervenções promovendo muito mais caos do que ordem. O soft power dos Estados Unidos começou a se desgastar. O soft power dos Estados Unidos começou a se desgastar até mesmo com aliados históricos. Como apontou o analista Zakaria em The Post-American World, o mundo não está se voltando contra os Estados Unidos por ódio, mas por opção. O resto do mundo está crescendo e os Estados Unidos precisam aprender a se mover em um mundo onde eles não mais ditam todas as regras. Esse ainda não é
o colapso do poder americano, mas era, sem dúvida, o início de uma reacomodação de mundo. O momento unipolar não terminou com um grande choque, mas com uma sequência de fraturas econômicas, políticas, militares e simbólicas que anunciaram que a era da supremacia estadunidense incontestável estava chegando ao fim. Os Estados Unidos, enfim, não seria apenas o século da democracia... Ixi, Estados Unidos... Olha lá. O século XXI, enfim, não seria apenas o século da democracia liberal globalizada. Seria o século da disputa, do retorno das potências regionais, da fragmentação das ordens internacionais. E os Estados Unidos, ainda no topo, começavam a sentir o peso de um mundo que já não orbitava só em torno deles. Entre o boom da internet e as guerras no Oriente Médio, os Estados Unidos pareciam intocáveis, mas a confiança virou excesso e o excesso virou crise. No próximo bloco, a gente entra de vez na erosão do poder estadunidense. Segue o canal, comenta o que você achou e vem comigo para entender como que esse jogo virou de 2015 para cá. Bloco 7. Donald Trump, polarização interna, China em ascensão, guerras no Oriente Médio, ataques ao Capitólio. De 2015 até hoje, os Estados Unidos deixaram de ser o centro incontestável. De 2015 até hoje, os Estados Unidos deixaram de ser o centro incontestável no mundo e entraram num turbilhão. Neste bloco, você vai entender por que a ordem global que os Estados Unidos criaram começou a desmoronar, por dentro e por fora. Eu sou João Saraiva, especialista em política internacional, e nesse vídeo a gente vai para além do senso comum para entender sobre a ascensão, sobre o domínio e sobre a crise de poder e influência dos Estados Unidos sobre o mundo. A promessa de um século XXI dominado pelos Estados Unidos começou a se desmanchar de forma mais visível após 2015. O mundo assistiu ao longo da década seguinte a uma série de movimentos que revelaram rachaduras profundas no poder e na imagem internacional dos Estados Unidos. A eleição de Donald Trump em 2016 já foi, em si, um marco. Um presidente que questionava a própria arquitetura da A eleição de Donald Trump em 2016 já foi um marco. Um presidente que questionava a própria arquitetura da ordem liberal internacional criada por seu país. Deslegitimou alianças tradicionais como a OTAN, retirou-se de acordos como o de Paris sobre o clima e o acordo nuclear com o Irã e reativou uma lógica de poder baseada em tarifas, em nacionalismo e imprevisibilidade. Segundo Joseph Nye, criador do conceito de soft power, a maior ameaça ao soft power americano não vem da China ou da Rússia, mas das decisões políticas dos próprios líderes dos Estados Unidos da América. E foi exatamente isso que se viu. O prestígio simbólico dos Estados Unidos foi corroído por dentro. A pandemia de Covid-19 só ampliou esse abismo, enquanto os Estados Unidos enfrentavam crises sanitárias, políticas e raciais simultaneamente, com mais de 1 milhão de mortos, protestos massivos como Black Lives Matter e a invasão do Capitólio em 2021, a capacidade de liderar pelo exemplo desabou. No cenário internacional, a China intensificou sua ofensiva geopolítica, investiu pesadamente na nova Rota da Seda, expandiu sua presença em territórios africanos, construiu bases navais estratégicas e consolidou sua influência em organismos multilaterais. Em contraste com isso, os Estados Unidos passaram a ser percebidos muito mais como um país instável, dividido e autocentrado. A guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, trouxe outro dilema. Embora os Estados Unidos tenham liderado a resposta ocidental com sanções e apoio militar à Ucrânia, de fato, a guerra revelou o enfraquecimento da autoridade estadunidense sobre o sul global. Diversos países, inclusive o Brasil, recusaram-se a seguir a cartilha de Washington. É verdade que os Estados Unidos ainda detêm bases militares em mais de 70 países, comandam a moeda global e exercem enorme influência cultural
e exercem enorme influência cultural e diplomática. Mas como disse o historiador Paul Kennedy, em Ascensão e Queda das Grandes Potências, todas as potências que estenderam demais sua influência para além de sua capacidade de sustentá-la, acabaram cedendo terreno. O futuro da ordem internacional está definitivamente em aberto. Essa disputa já não é apenas entre estados, é uma disputa entre modelos de mundo. E os Estados Unidos, para permanecerem relevantes, precisarão revisar suas práticas, reconstruir suas alianças e entender que o mundo de hoje exige muito menos imposição e muito mais cooperação. A pergunta que fica não é apenas se os Estados Unidos ainda são a maior potência. A pergunta é: que tipo de potência o mundo precisa? E os Estados Unidos estão dispostos a ser? Do auge à dúvida, a trajetória dos Estados Unidos revela que nenhuma potência reina para sempre. Agora o palco é multipolar e esse jogo está em aberto. Se essa análise fez sentido para você, curte, comenta e compartilha e me diz quem vai ser a próxima potência a liderar o mundo nas próximas décadas. Sou João Saraiva, especialista em política internacional, e a gente se vê nos próximos vídeos, sempre indo além do senso comum para entender o jogo de poder global.